A gente tem que começar falando desse jogo, primeiramente, que foi uma das piores arbitragens que eu já vi, tá? Mas ao mesmo tempo, se o Corinthians tivesse empatado esse jogo, a gente tava aqui e o vídeo seria feito somente falando da arbitragem horrorosa do Corinthians, ou se não boa parte dele. Mas o Corinthians, ele teve a proeza, a capacidade de perder o jogo. O Corinthians teve a capacidade de perder o jogo. Para vocês terem uma noção, no final do jogo, o Bragantino ficou quase 4 minutos com posse de bola, sendo que o Corinthians precisava pressionar o Bragantino para o Corinthians tentar virar a partida. Mas não, era o contrário. Parecia que o Bragantino estava jogando dentro de casa e que ele estava pressionando o Corinthians para poder fazer o gol da vitória. E foi exatamente o que aconteceu. Num relaxo absurdo desse elenco patético do Corinthians, o Bragantino vence o time do Corinthians na Neoquímica Arena. E igual o pessoal da live falou mais cedo, era o jogo para poder fazer o Corinthians voltar a tentar brigar com essa parte de cima da tabela. Você acha que eu tô falando de título? Negativo. Falando de uma situação ali de Libertadores para ficar ali entre os 10 primeiros e tudo mais. E é um resultado péssimo essa derrota pro Corinthians. Péssimo. E o que me deixa mais puto? Vamos começar falando da arbitragem desse jogo. Vamos começar falando dessa palhaçada que foi a arbitragem dessa partida. O que me deixa mais puto, rapaziada, é o seguinte. Porque eu sei que o Corinthians vai emitir uma notinha de repúdio falando que a arbitragem foi muito mal, que a arbitragem foi muito tendenciosa e ó, absolutamente porra nenhuma vai acontecer e o Corinthians vai seguir como se nada tivesse acontecendo. Porque esse elenco do Corinthians hoje é assim. O elenco do Corinthians, ele acha que pelo fato de ter ganhado o Campeonato Paulista, tá tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Só que não, rapaz. O elenco do Corinthians hoje é um elenco relaxado. A realidade é essa. É um relaxo tão grande desse elenco que os caras não estão nem aí pra absolutamente nada. Não vou negar pra vocês que o time do Corinthians criou, que o time do Corinthians hoje conseguiu chegar a situações de gol, porque teve bola na trave, teve várias defesas do goleiro que pra mim foi o melhor do jogo, e é impressionante, né? O goleiro contra o Corinthians, ele se torna o Manuel Neuer. Ele quer se tornar o melhor goleiro do planeta Terra contra a equipe do Corinthians. É impressionante essa situação, né? Mas beleza. O time do Corinthians começa o jogo com aquela empolgação, a torcida e tudo mais, querendo ali uma situação de gol durante 5 minutos. A gente vê quando os times que jogam em casa pressionando os times adversários por volta de 10, por volta de 15 minutos, né, de pressão. Não, o Corinthians foi 5 minutos. O que o Bragantino fez? O Bragantino recuou, o Bragantino esperou o Corinthians por 5 minutos, ele deu uma avançadinha nas suas linhas, já viu que o Corinthians encontrou dificuldade. A partir do momento que o Bragantino vê que o Corinthians encontra dificuldade, o Bragantino avança mais as suas linhas e acaba conseguindo melhorar drasticamente no jogo. E o Corinthians com muita dificuldade de criação. O time do Corinthians não consegue chutar gol, rapaziada. O time do Corinthians não consegue acertar cruzamento. O time do Corinthians não tem uma jogada de profundidade. O time do Corinthians não tem uma jogada de drible pela linha de fundo. Porque nós não temos esse jogador. Porque o nosso elenco é limitado. O nosso elenco é fraco. O nosso elenco tem um time titular considerado de médio pra bom e os reservas horríveis. Falem pra mim um reserva hoje que poderia ser titular, brigando pela titularidade no time do Corinthians. Então, rapaziada, o time do Corinthians começa a ser pressionado, começa a sofrer com as situações do Bragantino, aí entra o personagem principal do jogo, que é o senhor Bruno Arleu de Araújo. O árbitro da partida que ama, ele sente um tesão de querer aparecer nos holofotes e ser o personagem principal. E um argumento acaba com o seu, que tá falando aí que foi pênalti pro Bragantino. Um argumento. Sabe qual que é? Quando o Kaká estica a perna, o atacante do Bragantino, se eu não me engano, era o Vinicinho, ele cai com a mão no rosto. Só que a perna do Kaká não atinge o rosto do atacante do Bragantino. Isso é pura encenação, rapaziada. Você vê que os atacantes do Bragantino nem reclamam tanto com o árbitro em relação a isso. Aí durante a transmissão, eu pensei comigo, eu falei, coitado, até parece que o VAR vai chamar pra revisão de um lance desse. O VAR chamou.
O Bruno foi no vídeo analisar o lance e ele deu o pênalti pro Bragantino. Isso é ridículo. Isso é um absurdo, rapaziada. Isso é um absurdo. Então, a gente, beleza, o time do Corinthians sai perdendo no jogo. Aí começa, mano. Aí começa o Corinthians inverter a bola de um lado pro outro. O time do Corinthians não consegue chutar. O time do Corinthians não consegue concluir a gol. Aí quando consegue, tem um paredão no gol do Bragantino, que é o goleiro Lucão, que faz uma das suas melhores partidas da sua vida. Eu tenho total certeza disso. Aí o goleiro do Bragantino brilha. O Corinthians não consegue fazer um gol no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente pensa, pô, Dorival Júnior vai conversar com esse time, o Dorival Júnior vai tentar acertar esse time e o Dorival Júnior vai fazer algumas mudanças. Sabe quantos minutos que o Dorival foi mexer no time pela primeira vez? Se eu não me engano, 23 minutos. Se eu não me engano, o Dorival foi mexer no Corinthians com 23 minutos do segundo tempo. Mas antes disso, o Kaká empatou o jogo. Cruzamento na área, o Gustavo Henrique desvia, o cara tira debaixo da linha, a bola sobe, o Kaká chega de testa e empata o jogo. Pô, empatamos o jogo, empolgação, torcida cantando, apoiando os 90 minutos, vai dar certo. Aí entra o fato do Corinthians não ter elenco. O Bragantino já começou a substituir todo mundo. O técnico do Bragantino teve pulso muito firme na hora que ele tirou os 2 atacantes do Bragantino e coloca 2 jogadores na frente descansados, tá? Teve muito pulso. O John jogou do jeito que ele quis hoje. O John jogou do jeito que ele quis, uma liberdade. Nossa, mas o John hoje, ele jogou numa tranquilidade, porque não tinha marcação pro John. Não tinha, opa, é 2, 3, 4 metros de distância. Vocês acham que vai ter marcação acirrada igual foi do Garro? Marcação dobrada igual foi no Garro? Não vai ter, não vai ter. Aí entra resumos do segundo tempo. Vamos lá, primeiro resumo. Ele vai substituir com 23 minutos, lembra que eu falei pra vocês? Ele coloca Rian e Thales Magno. Sai Carrilho e sai Ranielli. Ele vai colocar o Guinegão aos 45 do segundo tempo. O que concretiza isso? Que o nosso elenco é extremamente fraco e que o Dorival Júnior ainda está perdido com esse elenco do Corinthians. É isso que resume. Outro resumo. Memphis Depay desiste de uma jogada. A bola na linha de fundo, ele simplesmente vira as costas para a jogada e desiste da jogada. Isso é vontade de querer vencer? Isso é querer honrar o torcedor que passou horas tentando entrar no estádio para conseguir assistir o jogo? Isso é? Mas bagunça tá para todo lado, né? A bagunça tá pra todo lado. Aí nós, torcedores idiotas, bestas, feito de otário, a gente acredita até o final. Você fala, não, o time do Corinthians ele vai brigar até o final, o time do Corinthians vai tentar até o final. Quando chega nos 4 últimos minutos do jogo, o Bragantino tem controle total da partida. O time do Corinthians está extremamente cansado e o Bragantino fica com quase 4 minutos de posse de bola entre laterais, escanteios, não tinha disputa. O Bragantino dominava a bola, ganhava lateral, dominava a bola, tocava, ganhava escanteio. E assim foi indo, numa cobrança, cabeçada, bola vem, bate na trave, volta e o Thiago Borbas reserva, faz o gol no último segundo do jogo. Bragantino 2, Corinthians 1. Aí eu pergunto pra você, qual que é a expectativa que você tem de saber que se sair o Carrilho, vai entrar o Thales Magno? Qual é a expectativa que você tem de que se o Yuri Alberto não jogar, a gente tem Hector Hernandes ou Guinegão? Qual é a expectativa que você tem de um jogador que ganha 25% da folha salarial do Corinthians desistir da jogada e dar as costas pra jogada? Das costas, ele deu as costas pra jogada. Vocês têm noção como que funciona a parada? Então, rapaziada, o time do Corinthians mais uma vez se mostra apático, mais uma vez se mostra descontrolado e mais uma vez se mostra cansado. Mas como? Se voltou agora das férias, se ficou 15 dias de férias, se nessa semana ganhou folga. Vocês esqueceram disso? De que o elenco ganhou folga? E pra você que desceu o cacete em mim quando eu falei que esses jogadores não mereciam férias, tá aí, ó. Esse é o resultado.